Olá, adorador! Você que clicou nesse vídeo, fique comigo até o final. Serei breve e objetivo. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é um símbolo de sofrimento, um símbolo de morte cruenta, símbolo de vergonha, zombaria, símbolo de renúncia e rejeição total. Quando o homem e a mulher tomam a cruz e seguir a Cristo, ele nega a si mesmo, abraçando 3 categorias de sofrimento. A primeira categoria: lutar até o fim contra o pecado, crucificando suas próprias concupiscências. Segunda categoria: lutar contra os principados e potestades, batalhar contra todos os poderes das trevas para estender o reino de Deus e de Cristo sobre a face da terra. Lutar contra as potestades e principados. Potestade significa um poder que pertence à 6ª hierarquia. Principado significa também um poder que comanda uma certa área, uma certa região. Terceira categoria de sofrimento que eu cito: ele precisa sofrer o opróbrio, que significa ser desonrado ao extremo, sofrer o ódio desse mundo, sofrer as perseguições e os escárnios desta terra. Versículo 24 diz: renunciar a si mesmo. Isso significa fugir de sua própria natureza pecaminosa quando ela te pedir algo inapropriado. A Bíblia só pede para você fugir de algo que é mais forte que você. Alguém certa feita disse: mas então, pastor, de acordo com esse versículo, eu preciso fugir do diabo? Não. O apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele disse: sujeitai, pois, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, quem é mais forte? É quem permaneceu firme no Senhor ou quem está fugindo? Quem está fugindo aí é o diabo. Você em Cristo, irmão, quando você abraça essas 3 categorias de sofrimento, você é mais forte, não só que o próprio Satanás, mais forte que o inferno, todos juntos contra você. Versículo 24 diz: tomar a cruz e seguir-me. Isso significa um autoesvaziamento, esvaziar da autossuficiência total. É uma autonegação radical e fatal que o servo de Deus, que tem um nome escrito no livro da vida, precisa praticar. Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que Jesus esvaziou e humilhou a si mesmo. Esse esvaziar de Jesus significa que ele deixou lá em cima, no céu, sua coroa de rei. Deixou lá em cima também o seu cetro de rei. O cetro do rei significa poder, significa autoridade. Jesus deixou esse cetro lá em cima no céu. Jesus deixou lá em cima suas vestimentas reais. Deixou lá em cima suas sandálias de rei. Deixou lá em cima. Ele se auto-esvaziou. É o que Paulo está falando. Filipenses 2, versículo 7. Isso significa que Jesus, ele se esvaziou da sua igualdade com Deus. Ele esvaziou da sua imortalidade, esvaziou da sua glória com o Pai que ele tinha e tem até hoje, mas naquela época ele esvaziou, deixou lá em cima para manifestar nesse mundo. Jesus, ele se esvaziou dos seus atributos, aqueles atributos incomunicáveis. Deus, ele possui 2 categorias de atributos: os comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus
Aqueles atributos que o homem não pode participar deles. O Todo-Poderoso, a onisciência, a onipresença, a imanência. Imanência significa que Deus ele pode deixar sair virtude do seu ser que ele não esvazia. Isso é imanência. Deus ele pode trabalhar e não cansar. Deus ele não se cansa, ele não se fadiga. É um atributo incomunicável que Deus tem, por nome imanência. Deus também ele possui uma segunda categoria de atributos que o homem pode participar deles, que é o amar. O homem pode sim amar. A bondade, a caridade. Isso o homem podem participar. Jesus ele deixou lá em cima, ele esvaziou dos atributos incomunicáveis, os atributos, os poderes invisíveis, ele deixou lá em cima. Quando nós negamos a nós mesmos, nós fazemos isso para servir os interesses, atender os interesses de Cristo na terra. Todo aquele que tem um chamado de Deus, ele só consegue atender os interesses de Deus negando a si mesmo. Jesus, ele deixa você participar desses atributos comunicáveis, porque o amor de Deus, ele não pode deixar o homem inativo. Escuta, irmãos, nós negamos a nós mesmos para servir os interesses de Cristo. O servo fiel, ele não se preocupa se a cruz de Cristo é um obstáculo pesado, é um objeto vergonhoso e cruento, porque o seu objetivo maior é imitar o seu mestre Jesus. Conclusão, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo, ele está dizendo nesse texto que ele está crucificado com Cristo e ainda vive. É porque Paulo, ele estava morto para si mesmo. Paulo, ele morreu para o mundanismo e por isso ele vivia agora para Cristo e para Deus. Paulo está dizendo, amigo, que ele tem o conforto do céu, ele tem a graça divina, ele tem o triunfo em Cristo, porque não mais vive ele, mas Cristo é que vive em mim, disse Paulo. Finalizando, carregar a cruz significa renunciar aos prazeres mundanos. Carregar a cruz significa renunciar à fama, renunciar o título, renunciar o eu para atender os interesses de Deus. Fique com esta palavra. Sou pastor YouTube. Esse título é um título concedido não pela uma faculdade teológica, muito menos pela universidade, não tive oportunidade de estudar. Esse título, Pastor YouTube, foi um título concedido pelos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, cidade de Ipatinga, Minas Gerais, Vale do Aço, Brasil. Fico com esta mensagem. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Favorita também. Um mega abraço.